Bom dia, você que está nos acompanhando em nossas devocionais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você, nesse dia, persevere em seguir o Senhor, persevere em adorá-lo, persevere em buscá-lo. Deus é o único que sustenta a nossa vida, mas também nos chama à responsabilidade. Tudo aquilo que nós ouvimos e buscamos nele, isso precisa se reverter em serviço, em frutificação em nossas vidas. E isso vai ser o resultado, a prova de que estamos no caminho certo. A palavra de Deus hoje está aqui em Lucas capítulo 8, verso 15, na parábola do semeador, uma parábola muito conhecida ali em Mateus 13, mas também aqui em Lucas. Mas a palavra perseverança só Lucas traz, diferente de Mateus e Marcos. Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 13 também nos trazem a parábola do semeador. E você conhece muito bem essa parábola que fala a respeito dos 4 solos, aonde o semeador saiu a semear e uma caiu na beira do caminho, a outra caiu no solo rochoso, a outra caiu nos espinhos e a outra caiu em boa terra. E a palavra perseverança que Lucas traz aqui no verso 15, ela tem esse sentido de constância, diferente dos textos que nós vimos nas 2 semanas que se passaram ali em Mateus 10 e Mateus 24. Ali tem o sentido de firmeza, mas aqui tem muito mais o sentido de constância, de continuar, de pacientemente, apesar de todos os intempéries, ela ainda está produzindo. Veja o texto de Lucas capítulo 8, verso de número 15. Ao que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. Nós conhecemos muito bem tudo o que Jesus tem nos ensinado na palavra e nós precisamos entender agora como isso se reflete na nossa vida, como isso se dá, como todas as palavras que nós ouvimos, porque o propósito da mensagem de Jesus é sempre na questão do ouvir, ou seja, está muito mais ligado não só a quem fala, mas a quem ouve. Ele diz aí no verso de número 8 do capítulo 8 de Lucas: outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O verso 18 de Lucas 8 vai dizer: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julgar ter, lhe será tirado. Então veja, pois, como ouvis. Se você observar todas as 4 solos, Jesus vai dizer o quê? Quando ele explica sobre cada um dos solos, ele vai deixar bem claro para nós o sentido da parábola, ou seja, os seus elementos e o que eles significam. Ele vai dizer aí: este é o sentido da parábola no verso 11. A semente é a palavra de Deus. Então não tem como fugir e pensar em outra coisa. Jesus já nos deu a interpretação do que significa a semente. A semente é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus falada ou a palavra de Deus ouvida? E aí essa semente, então, que é a palavra, ela chega ao solo. E o solo são os corações, são as vidas. Me veja, para todos os solos, ele diz sobre ouvir. Olha só o verso de número 12. Ao que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Então,
os 4 solos são pessoas que ouviram da palavra, receberam, é o solo que recebeu a semente, é aquele que ouviu a palavra. Então, vem em seguida o diabo, arrebata do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Nós já sabemos disso ao longo das Escrituras, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, e que a salvação ela é pelo ouvir. Então, crendo, então o diabo então arrebata, ela ouve, mas o descuido, interessante que alguns homiléticos vão trazer aqui, alguns pregadores do passado vão trazer esse descuido daquele que ouve a palavra e deixa então o diabo levar. Ela é descuidada e ela não presta atenção. Mas o segundo solo diz que, no verso 13, que aquele que caiu sobre a pedra são os que ouvem a palavra, recebem com alegria. Veja, agora foi algo mais além do que o solo anterior. Eles ouvem e eles recebem a palavra e recebem com alegria. Mas porque não tem a raiz, creem apenas por algum tempo. Lucas traz aqui. Ou seja, a fé é por alguns momentos. Então, é uma audição arrebatadora. Alguns vão dizer que ela até recebe, ela até tem alegria naquele momento. Imagina um culto onde a pessoa está ouvindo uma pregação e ela fica feliz com aquela pregação, ela fica alegre com aquilo, ela ouve e fica estimulada, talvez até saia do culto dizendo: nossa, que pregação maravilhosa, né? Mas não tem raiz. E como nós sabemos que ela não tem raiz? Porque é por algum tempo, logo no dia seguinte, ela já esqueceu e aquilo já passou. Aquele êxtase, aquela alegria foi momentânea. Ela não produziu nada, ela não transformou nada e então, porque não tem raiz, então ela morreu. E isso acontece com muitas pessoas, infelizmente. O terceiro solo, ou o lançar da palavra, diz também sobre ouvir. Ao que caiu entre os espinhos, a semente, a palavra que foi lançada num solo cheio de espinhos, são os que ouviram. E como ele está fazendo aqui uma relação progressiva, veja que o primeiro arrebatou, o segundo recebeu, ele ouviu, mas aquilo já passou. O segundo, ele ouviu e recebeu. O terceiro, ouviu a palavra. No correr dos dias, foram sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. E aí, antes de entrar aqui no verso 15, né, queria pensar um pouco a respeito disso, sobre o fruto não amadurecido. Normalmente, quando nós olhamos para uma árvore e pensamos no fruto, nós também evitamos comer um fruto verde, né, um fruto que ainda não foi amadurecido. Alguns dizem até que faz mal, né? Agora pensa em Deus como o agricultor. Lembra de João 15? Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é o agricultor. Ele está esperando frutos. Mas veja, nenhum agricultor vai colher frutos não maduros. Ele espera que o fruto amadureça. Só que esse fruto não amadurece. Esse fruto não amadurece porque falta-lhe nutrientes, falta recursos, falta coisas que são necessárias para o amadurecimento desse fruto. E nesse sentido, então, aquele fruto não amadurece, não tem como ser colhido, não tem como ser aproveitado por quem
por quem produziu, ou por quem espera daquele fruto. E Deus espera desse fruto, mas um fruto sem estar maduro não tem como ser comido, não tem como ser aproveitado. E por que ele não amadurece? Porque tem coisas sufocando a árvore, tem coisas sufocando a semente que cresceu ali. Porque se fala de um fruto não amadurecido, significa que aquela árvore então cresceu. Essa tem raiz, mas o seu fruto não se desenvolve. Então, aqueles que estão entre os espinhos também ouviram a palavra. O coração cheio de espinhos, ele diz aqui que são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. É aqueles que ouvem, mas é uma audição desgastada e preocupada. Ele está sempre observando as coisas deste mundo. E aí ele está mais voltado aos deleites deste mundo do que e as fascinações deste mundo, como Mateus 13 vai nos dizer, do que com o reino de Deus. Ele está mais preocupado. Então é aquele crente que sempre está ouvindo a palavra. Ele sempre vai à igreja. Ele está sempre pronto para ouvir. Ele recebe aquilo que ele ouve, mas ele não tem serviço. Ele não tem obras. Ele não tem frutos. Os seus frutos nunca amadurecem. Ele chega até a gerar frutos, mas esses frutos não ficam bons, não estão prontos para serem colhidos. Então fica lá, né? Aquele fruto sem amadurecer. Que triste, né? Quando a gente passa a vida cristã e ouvindo e nada acontece, né? Nossa vida não se desenvolve no serviço, na obra, e os nossos frutos continuam verdes, não amadurecem para que outros possam usufruir, e principalmente para que aquele que plantou a semente usufrua dos frutos, mas ele não se desenvolve. E então, o quarto solo, nós vemos aqui Lucas nos trazer 3 aspectos interessantes e 3 características que devem estar no coração pronto, no coração preparado. É aquela audição honesta, é aquela audição de um coração bom, porque ele diz, ao que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, 3 questões aqui, ou 3 lições para a nossa vida, né? Primeiro, Lucas vai dizer que os que caíram em boa terra, do verso 8, o que caiu em boa terra cresceu e produziu a 100 por 1. E dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está colocando para os discípulos naquele momento é que, apesar de todas as coisas, eles deveriam produzir, eles deveriam receber tudo que Jesus estava dizendo com um bom e reto coração. Primeiro, esses ouvidos devem ser, nós precisamos ouvir com um coração bom e reto. Como está o nosso coração quando recebemos a palavra do Senhor? Como o nosso coração se mostra ao ouvir a palavra do Senhor. É interessante que um dos Charles Spurgeon, sobre isso, ele vai dizer que o trabalho do homem é temporário, mas o trabalho de Deus é eterno, e que isso só acontece se ele for convertido por tudo aquilo que ele ouve. Ele não é convertido em tudo que não é convertido eternamente, diz Charles Spurgeon. Outro pregador também vai nos dizer que a boa terra, que representa o bom coração, ele ouve atentamente, é aquele que ouve atentamente a palavra. Ele está
ele não é disperso em meio aos estudos bíblicos, às pregações, ele não se dispersa, mas ele está atento a tudo que está sendo dito. Aí talvez você possa até falar assim: ah, pastor, mas isso também implica em quem está falando. O orador também tem um pouco de responsabilidade nisso, não é só quem ouve, mas o orador também. E nesse sentido, também tem um certo pregador que vai dizer que, de fato, o orador tem a sua responsabilidade, mas essa responsabilidade é dividida com quem ouve. A plateia tem a sua responsabilidade, a sua culpa também em tudo que está ouvindo. E não é só o pregador que receberá uma avaliação, um julgamento sobre tudo que está sendo dito, mas o próprio ouvinte, na sua disposição em ouvir, tendo ouvido com bom e reto coração. Primeira coisa que ele diz aí. A segunda coisa é que ele guarda e ouve em sua mente e o seu coração e pensa sobre isso até descobrir o seu significado para si mesmo. Essa segunda parte que um pregador e um teólogo vai dizer se refere à segunda parte que Lucas está dizendo, que retém a palavra. Ou seja, aquele que tem ouvido de bom e reto coração, ele retém a palavra. E isso, agora, como uma reflexão para mim e para a sua vida, se eu te perguntar, você lembra do que foi pregado no domingo passado? Há 2 domingos atrás? O mês passado, você lembra de tudo que já foi dito? Você guarda, você retém tudo aquilo? Ontem, contar uma experiência interessante. Ontem estava visitando um casal que eu fiz o casamento deles há 2 anos atrás. Já vai fazer 2 anos, quase 2 anos, né? E eu me surpreendi quando aquele rapaz, então, disse que se lembrava da minha oração no seu casamento. As palavras que eu disse naquele dia, ele guardou, ele lembrava há 2 anos atrás. Eu ainda me lembro. Semana que vem eu vou fazer 30 anos de casado, né? E eu ainda me lembro a palavra que foi pregada no meu casamento, né? Então, você se lembra? Você retém, você guarda tudo aquilo que você tem ouvido? Ou só você ouve no domingo e logo pela segunda já esqueceu? Reter a palavra é deter, né? A palavra que Lucas usa aqui para reter a palavra é de alguém que segura e não deixa escapar. É de alguém que se firma ou guarda aquilo como algo muito importante para si, como se fosse um tesouro. Quando você tem um tesouro, você guarda aquilo e você não deixa ele escapar, você não deixa ele se perder. E também quando nós perdemos uma coisa muito valiosa, como é que você fica? Você fica desesperado, não é verdade? O desespero toma conta de nós como algo muito precioso, muito importante para nós. Nós perdemos. Lembra de Lucas capítulo 15? Aquela mulher que perdeu um dracma, ela saiu varrendo para a casa inteira até encontrar. Quando algo é muito valioso para nós, a gente retém, a gente guarda, a gente cuida daquilo com um valor inestimável. E é isso que você tem também dado. Esse valor você tem dado à palavra de Deus, a toda a palavra que você tem ouvido, você precisa reter. E só se retém aquele que tem um coração bom e reto. Olha como Lucas é preciso. O Espírito Santo, usando Lucas aqui, nos traz algo maravilhoso, mas também algo muito importante, que só reterão a palavra aqueles que já que prepararam os seus corações. E você deve então preparar o seu coração. O seu coração tem que ser bom e reto
para cada vez que você for ouvir a palavra de Deus, você então possa retê-la, porque se você não estiver preparado, se você estiver sonolento, se você não cuidou dos seus ouvidos e não se preparou para ouvir, você não vai reter. Isso vai passar. E de novo, podemos cair no erro então de ser um solo rochoso, um solo espinhoso, ou talvez até um solo duro em que a semente nem penetrou e as aves então comeram. Então, aquele que preparou o coração para ouvir a palavra, ouviu a palavra e reteu a palavra dentro de si, guardou para si e até descobrir o seu significado, como certo teólogo vai dizer. Então, terceiro, isso é inevitável. Isso vai acontecer, é o resultado disso. O texto diz, Lucas diz, estes frutificam com perseverança. Frutificam com perseverança. Não é um fruto que dá num determinado momento e depois não dá mais. Mas é um fruto que persevera, é um fruto que continua, é um fruto constante, é uma frutificação que se mantém, e Deus está esperando isso de nós. Deus espera que a palavra que Ele lança, a palavra que Ele envia, frutifique. E como é que você sabe que ela frutifica? O que é o fruto? É aquilo que sai da árvore, Então, a semente foi plantada, aquela semente então germinou, e ela tem que dar o fruto. O fruto é o resultado da semente plantada. Então, aquele que recebeu a semente, ouviu a palavra, é aquele então que agora vai trazer resultados. Fruto, então, significa serviço, O certo teólogo vai dizer que ele traduz o que ouviu em ação. Ele traduz o que ouviu em ação, em prática. Jesus vai dizer que aqueles que ouvem e praticam é como aqueles que construíram sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem e praticam. Tiago vai dizer que aqueles que praticam a palavra são aqueles ouvintes que estão atentos. Não são aqueles que somente ouvem, que são comparados aqui, que se olham no espelho e logo se vão e já se esquecem de como estava ali no espelho. Então, você tem dado os frutos de tudo aquilo que você tem ouvido? Aquilo que você tem ouvido tem sido revertido em atitudes, em ações para a sua vida, para a vida dos outros, para a sua própria vida e para a vida dos outros? Você tem frutificado principalmente para Deus? Os seus frutos glorificam o nome de Deus? O que você faz, o seu trabalho, as suas obras, glorificam o nome do Senhor? E são resultado de tudo aquilo que você tem ouvido? Se então você tem ouvido com bom e reto coração, de fato você tem retido a palavra, e então agora é um resultado inevitável a frutificação. Queria terminar aqui nesse versículo com algo muito interessante que me fez refletir, e que também a palavra vai nos ensinar em outros textos. Se Jesus está dizendo que a semente é a palavra, eu quero que você pense aí na questão da agricultura e nesse símbolo ou nessa analogia que Jesus está usando sobre semente e frutificação. Se a semente é a palavra, quando nós pegamos uma semente de laranja, ela vai germinar e vai nascer uma árvore, uma laranjeira. Mas o que vai sair dessa laranjeira? Frutos. Vai sair a laranja.
Mas o que tem dentro da laranja? A semente de laranja, né? Você não vai encontrar semente de limão dentro da laranja. Você não vai encontrar semente de videira, de azeitona, semente de milho. Não vai encontrar outras sementes dentro da laranja. Você vai encontrar sementes dentro do fruto, e esse fruto, então, depois de usado, ou seja, de trazer prazer ao agricultor ou aqueles que vão consumir o fruto, o que sobra é aquela semente que vai produzir, então, a mesma coisa do que ela foi plantada. Nesse sentido, quem ouve a palavra frutifica a palavra. Então, aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 12, a boca fala do que está cheio o coração. E se o nosso coração está cheio da palavra, a nossa boca vai frutificar a palavra. O que sai dos seus lábios, o que sai das suas postagens, o que sai de tudo aquilo que você escreve nas redes sociais, o que sai da sua vida, de tudo aquilo que você tem guardado no coração. E o que vai sair é o que já está dentro. Ou seja, se o seu coração está cheio de mágoa, rancor, ódio, ressentimentos, desânimo, tristeza, você vai se refletir isso em suas palavras também, em suas postagens, em seu modo de exteriorizar tudo aquilo que está acontecendo com a sua vida. Os frutos são tudo aquilo que sai de nós. Jesus mesmo disse em João capítulo 7, a partir do verso 37 e 38, que quem beber dele fluirão rios de água viva, fluirão de si rios de água viva. Ou seja, quem bebe de Cristo, jorra Cristo, jorra também tudo aquilo que tem dentro de si. Então, frutificar é o resultado daquilo que nós temos recebido. E o nosso coração, então, está cheio de muita coisa que nós recebemos. E você vai descobrir, então, se você está frutificando a palavra, se aquilo que o que você está ouvindo, se de fato é o que sai, né? Então, é a palavra de Deus, então você está no caminho certo. O seu solo foi bom, o seu coração foi bom e reto, você está guardando a palavra. E só a palavra está saindo da sua vida. Agora, se são outras coisas que saem de você, pode ser que o que você está ouvindo mais do que a palavra sejam mais importantes do que a palavra. E é isso que está frutificando. Então, nesse sentido, o seu coração não tem sido bom e reto, porque se a semente é a palavra, o que tem que frutificar é a palavra. Não tem como sair outro tipo de fruto. O que frutifica é aquilo que foi plantado. E o que foi plantado deve ser a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida e que hoje seja o dia de frutificar. E nessa frutificação, você então revela que ouviu a palavra, guardou a palavra, reteve a palavra, e então você só está agora exalando, frutificando, respondendo a tudo aquilo que você recebeu, que você ouviu. Que Deus te abençoe e deixa Deus te usar hoje. Que a palavra de Deus encha o teu coração e assim então você possa exalar também, frutificar, devolver os frutos para o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.